Logo depois que o presidente Bolsonaro anunciou que está com a Covid-19, a imprensa internacional repercutiu a notícia e lembrou várias declarações do presidente. Em diversas vezes, Bolsonaro menosprezou a doença. O tema de hoje é: a maneira como o presidente tratou a pandemia pode ter piorado a situação do país no combate à Covid-19? Dá para botar essa porcaria para aqui? Eu quero dizer para vocês, telespectadores, claro, vocês não têm nada com isso, mas eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, espectador da CNN. Começamos com você, então, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Claro. Bom, vou usar essa fala inicial para endereçar a situação que ensejou o tema em debate hoje, que foi a infecção do presidente da República pelo novo coronavírus. Lembrando que a Covid-19 é uma doença para a qual ainda não existe vacina disponível, nem tratamento cientificamente comprovado, e que o presidente ele pertence a grupo de risco, pelo fato de ser uma pessoa idosa e por ter sequelas físicas decorrentes do grave atentado contra a sua vida nas eleições de 2018. Bom, ontem eu e o meu debatedor, o doutor Augusto, nós já registramos aí nossos votos de saúde ao presidente da República e aqui eu reitero a minha torcida para que ele convalesça rapidamente. O que choca é que esse mínimo de empatia com o próximo não é praticado por muita gente que se diz inclusiva, que se diz tolerante, que se diz progressista e até liberal, Ontem, diante da incerteza sobre o resultado do teste feito pelo presidente, a esgotosfera da internet subiu aquela hashtag #ForçaCovid, uma torcida mórbida, explícita ou velada pela morte do presidente. Não é de hoje que a rede mundial de computadores se tornou, por assim dizer, o repositório de insatisfações pessoais de gente muito frustrada com a sua própria realidade. E nesse sentido eu vejo o Twitter, por exemplo, muito mais como uma terapia em grupo do que como uma rede social. Mas por uma empresa que viola a liberdade de expressão de seus usuários mais críticos, que censura postagens arbitrariamente e se diz tão preocupada com os tais discursos de ódio, não é estranho que conteúdos desejando a morte de alguém sejam mantidos e ainda promovidos na plataforma? Só um parênteses. Vocês conseguem imaginar o que aconteceria se cidadãos que apoiam o governo publicassem postagens em redes sociais desejando explicitamente a morte dos ministros do STF por Covid? Seria certamente considerado um ataque antidemocrático às instituições. E ai de quem mencionasse os ministros Alexandre de Moraes ou Dias Toffoli. Essa pessoa seria investigada no inquérito ilegal das fake news, seria surpreendida por uma busca e apreensão injustificável, seria enquadrada na Lei de Segurança Nacional, acabaria presa preventivamente e os seus advogados nem teriam acesso aos autos do processo. Mas incitar o ódio contra o presidente da República, desejando a sua morte por escrito, aí pode. Mas enfim, deixemos aí a esquerda e os radicais de centro com o seu ódio do bem, engajados aí nessa corrente virtual pela morte de um homem cujo único crime, até o momento, é pensar diferente deles. No fundo, sim, sua grande maioria, os participantes desse movimento Força Covid são inocentes úteis, tocados aí como gado pelo berrante da internet, que, diga-se de passagem, funciona em qualquer pastagem ideológica. O que realmente preocupa não são as manifestações das pessoas, são as manifestações do assim chamado quarto poder, a mídia. Parafraseando aqui Roosevelt, hoje, 7 de julho de 2020, é uma data que viverá na infâmia para o jornalismo brasileiro. O Grupo Folha, controlador do jornal de maior circulação e do site noticioso com mais audiência no país, publicou um artigo vergonhoso intitulado "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Eu vou repetir. Por que torço para que Bolsonaro morra? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Eu vou omitir do espectador da CNN o nome do autor desse artigo, por 2 motivos. Primeiro, quem escreve com tanto rancor, com tanta imprudência, com tanto radicalismo, na verdade, está desesperado para chamar a atenção. E eu não estou aqui para mimar gente carente. E segundo, na publicação original online,
o jornal Folha de São Paulo não declarou que a opinião do jornalista não reflete a sua própria. E o autor atua como editorialista do periódico, isso já há muitos anos. Portanto, a crítica é essencialmente à empresa que usa o seu vasto poder econômico para fazer militância partidária de muito baixo nível, como o espectador pode atestar, né, em trechos dessa ode ao ódio político publicada hoje na Folha. Vou ler isso aqui para vocês. Abre aspas. Jair Bolsonaro está com Covid-19. Torço para que o quadro se agrave e ele morra. Nada pessoal. É que no consequencialismo, ações são valoradas pelos resultados que produzem. O sacrifício ou a morte de um indivíduo pode ser válido se dele advier um bem maior. Então, só para contextualizar o espectador, a ética consequencialista avalia se uma ação é boa ou ruim, justa ou injusta, correta ou incorreta, com base nas consequências, sejam elas intencionais ou não intencionais, desse ato. Ou seja, numa interpretação vulgar, mesmo um crime pode se tornar um ato virtuoso, dependendo dos resultados que ele produz. Então, assim, veja o perigo dessa visão de mundo que vai relativizar a natureza do bem e do mal numa lógica quase maquiavélica, onde os fins justificam os meios. Então, saindo aí da teoria, indo para a prática, o que impede um transtornado mental radicalizado, como era o terrorista Adélio Bispo, né, ex-militante do PSOL, de ler um texto desse e se achar no direito moral de assassinar o presidente da República? E o artigo da Folha insiste nesse argumento e insiste ad nauseam. Olha o que ele diz: a morte do presidente torna-se filosoficamente defensável se estivermos seguros de que acarretará um número maior de vidas preservadas. Vou repetir, a morte do presidente torna-se filosoficamente defensável. Imagina se o povo brasileiro usasse essa lógica para fazer justiça com as próprias mãos contra políticos corruptos. Todo mundo sabe que corrupção num país em desenvolvimento nada mais é que tirar recurso dos mais pobres. E claro, num país em que falta remédio, em que a estrada é esburacada e que a pistola atira sozinha, corrupção mata. Então, pela lógica do jornal aí de maior circulação do país, também seria filosoficamente defensável assassinar políticos ladrões para preservar vidas da população vulnerável? Será que o jornalismo militante está disposto a perder o seu corrupto de estimação, aí em nome do consequencialismo? Né? Então, esse artigo incita o ódio político e presta um desserviço à democracia e ao debate público, calcado em ideias defensáveis, em ideias construtivas. A publicação da Folha é uma vergonha para a imprensa nacional e tinha que ser matéria nas faculdades de jornalismo como exemplo de falta de imparcialidade, falta de prudência e acima de tudo, falta de ética. Ao longo do debate, nós vamos discorrer aqui, eu e o doutor Augusto, sobre erros e acertos do governo na condução da pandemia. E certamente, né, doutor, nós vamos divergir bastante, mas sem torcer pela morte um do outro. Isso seria e é inaceitável. Augusto, suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. Ontem, no trecho final do debate, eu fiz uma reflexão, sem saber ainda o resultado do exame hoje divulgado do presidente, e eu acho importante começar a minha fala com a mesma reflexão. Não há divergência política, divergência partidária, ideológica, não há sequer raiva, desprezo ou ódio que justifique o sentimento de desejar um mal físico a alguém. Digo isso porque, por mais que tenha a absoluta certeza da parte de responsabilidade de Jair Bolsonaro tem pela situação que hoje nosso país se encontra em relação à pandemia, eu desejo a ele uma rápida recuperação. Acredito que poucas vezes, nesses quase 60 debates que participei aqui na CNN, eu tive tanta certeza em responder a pergunta formulada. Vamos lá. A maneira como o presidente tratou a pandemia pode ter piorado a situação do país no combate à Covid-19? Estamos diante da possível prática de mais crimes comuns por parte do presidente da República.
Um deles, por exemplo, é o de expor a vida ou saúde de alguém a perigo. O presidente, suspeitando estar infectado, não se isolou, muito pelo contrário. Quando ele se recuperar, e como eu já disse, espero que isso se dê de forma rápida e satisfatória, e aqui eu vou usar a frase do brilhante advogado e ex-ministro da Justiça José Carlos Dias, nosso presidente estará talvez imune ao vírus, mas com toda certeza imune ao sofrimento humano. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Sobre as atividades presidenciais, né, vamos lembrar que assim como a imprensa, né, o exercício do governo, né, da chefia do governo, certamente é atividade essencial. Quando você suspeita, você está doente, né, Caio? Pelo amor de Deus. Não foi exatamente esse o tom dessa frase especificamente. De todas as frases que você falou, essa certamente foi a menos pior. Aliás, sobre as frases colocadas aqui, elas são todas infelizes, mas graças a Deus elas não matam. E vamos lembrar que o presidente da República sempre foi uma voz muito solitária em relação às suas percepções particulares sobre a doença. Toda a imprensa, toda a mídia nacional, com alcance de milhões de pessoas, trabalhou em sentido oposto, né, veiculando informações aí corroboradas, inclusive, para a Organização Mundial de Saúde. O que, na verdade, é fonte de certa preocupação, porque já que você fez uma linha do tempo, a OMS só reconheceu a pandemia no dia 11 de março. Né? E isso depois de uma série de erros históricos que vêm sido aí varridos para debaixo do tapete pela imprensa mundial. Né? Então, por exemplo, o acobertamento, né, do surto do novo coronavírus na China, atuando praticamente como uma assessoria de imprensa do Partido Comunista Chinês, né, que foi o país responsável pelo lobby que trouxe o atual secretário da OMS à sua posição, também o banimento de viagens, né, o desincentivo, né, ao fechamento de aeroportos numa época crucial. A gente vê que os países mais prejudicados foram aqueles com maior movimentação, né, de Wuhan, de Xangai, na China, esse tipo de coisa. Aquela confusão a respeito das máscaras, que chegando a desaconselhar a população a adquirir esses equipamentos de proteção individual, que hoje se sabe tem um benefício comprovado, né, na transmissão, para impedir a transmissão do vírus. Aí, finalmente, a história do Fique em Casa como política pública, né, que depois foi desdita pelo próprio secretário, pelo próprio diretor-geral da OMS, né, que disse que em países em desenvolvimento, como é o caso, por exemplo, do Brasil, o Fique em Casa pode ter efeitos mais perniciosos. Primeiro porque assim, não dá para a gente imaginar que numa realidade de comunidade é possível você praticar um isolamento social efetivo. E de fato, os estudos todos que basearam essas medidas, né, principalmente do Imperial College de Londres, falavam que numa situação de isolamento social entre 60% e 40%, haveria aqui no Brasil, nessa altura do campeonato, mais de 500 mil de óbitos. Né? Então, não tem como menosprezar as dezenas de milhares de vítimas aí dessa pandemia aqui no Brasil, mas certamente isso não chega perto do número alarmista que foi aí amplamente divulgado, né? E reiterado na imprensa nacional. Outra coisa, assim, eu acho muito importante, o doutor sempre fala aqui que a pandemia ela é dinâmica, e de fato a gente vai ter uma noção exata da dimensão dessa crise, olhando para trás, daqui a algum tempo. Porque a gente não vai conseguir entender o que foi a Covid-19 sem fazer uma comparação, por exemplo, usando, claro, o registro civil de óbitos com as doenças respiratórias dos anos anteriores, para a gente ver em que medida, né, que isso afetou uma população que, de fato, estava extremamente vulnerável. E num contexto de uma doença altamente infectante, né, como nunca se viu na história da humanidade, é muito difícil você fazer um isolamento social efetivo. Tanto que os números de Nova York, que foi o epicentro da pandemia no Ocidente, né, deixaram isso muito claro. 2/3 das contaminações em lockdown, que é uma versão um pouquinho mais severa, né, do nosso isolamento, da nossa quarentena, 2/3 das contaminações foram dentro de casa. E aqui, de novo, São Paulo é o exemplo típico disso, né? Nós já atingimos aí o platô, na verdade estamos até descendendo no número de óbitos e até de ocupação hospitalar. Aqui em São Paulo nós temos uma metrópole aí de 12 milhões de pessoas, com aproximadamente, mesmo durante a quarentena, 2 milhões de passageiros só no sistema de trens e metrôs.
E essas pessoas, elas vão trabalhar nas suas atividades essenciais e elas retornam para casa. Então, qual que é a efetividade desse isolamento ao longo do tempo? É realmente achatar a curva, só que não a ponto da gente conseguir esperar por um tratamento efetivo ou por uma vacina, né? Vamos falar em um nome comum de cura, né? Não dá tempo de fazer isso. Principalmente num país que não tem tantas reservas econômicas, em que as pessoas precisam trabalhar para sobreviver, né? Então, é aqui que a gente coloca. E qual foi o impacto das medidas, né, do governo federal? Vamos lembrar, né, já a partir de 15 de abril, a gente certamente vai retomar isso, todas as decisões relativas a isolamento social, por competência concorrente, elas passam a ser adotadas pelos prefeitos e pelos governadores, cada qual fazendo o seu plano da forma que bem entende, né? O que a gente pode dizer é que sim, a situação de saúde, a situação emergencial de saúde pública, ela foi decretada com muita antecedência. A Lei Nacional da Pandemia, que foi sancionada pelo Presidente da República, né, uma lei que passou pelo Congresso Nacional, ela remonta ao começo de fevereiro, ela é anterior ao primeiro caso da pandemia aqui no Brasil, ou seja, aqui em São Paulo. O primeiro óbito da pandemia foi 16 de março, acho que, se não me engano, em 6 de fevereiro, essa lei já estava vigente. Então, todos os governadores já estavam com condições aí de fazer as contratações, de preparar os seus sistemas de saúde. O que a gente tem que determinar aqui é muito simples. As pessoas estão morrendo por que motivo? Por uma questão imunológica, porque realmente é uma doença de difícil tratamento e que ainda não tem cura? Ou elas estão morrendo por dificuldade de acesso a hospitais? E isso se dá na esfera municipal e estadual, especialmente nas localidades que foram fustigadas aí por anos e anos de má gestão pública de corrupção. Bom, o tema do debate hoje não é o OMS, não é o artigo da Folha, não é o interesse científico ou a validade do isolamento. O tema hoje do debate é se o presidente Jair Bolsonaro tratou bem da pandemia no país ou não. Presidente este que em 2015, numa entrevista, disse sobre a ex-presidente Dilma Rousseff: eu espero que ela acabe hoje de infarto ou de câncer. Esquecemos essa frase? No combate à pandemia. E assim, eu fico revoltado em ouvir aqui nesse debate, com todo respeito, Caio, uma pessoa que fez direito voltar nesse argumento panfletário de meme de WhatsApp que é a competência do STF. Você leu a decisão, você sabe que não é isso. Sei. Você sabe que a responsabilidade é tanto do governo federal quanto dos governos estaduais. Não, nada a ver, irmão. Não dá para lavar a mão com base nessa decisão do STF. A gente já reiterou, a gente já trouxe essa discussão várias vezes. Não dá para insistir nesse tema. Como não dá para trazer de novo esse estudo de Nova York de que 2/3 das pessoas ficaram infectadas em casa. Eu desmontei esse teu argumento aqui, ao vivo. Não, nada a ver, irmão. Esse estudo foi feito com 66 pessoas, ele não significa nada. Vamos tratar da realidade. Qual é a realidade? Que um levantamento feito pelo UOL disse que o presidente Bolsonaro esteve, em média, durante a pandemia, 1 vez por dia em uma aglomeração. Que imagem ele passa para várias pessoas na rua? Quem agora... o presidente tirou a máscara, por que eu vou ficar andando de máscara na rua? Desculpe, espectador, o tom, mas realmente hoje o dia está muito complicado. Muito complicado. Fugiu completamente do normal, e olha que o normal neste governo foi redefinido por diversas vezes, as cenas que nós vimos. Não, nada a ver, irmão. E essa afirmação do presidente, que é gravíssima, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico do direito penal, dizer que ele desconfiava no passado estar infectado e mesmo assim saiu às ruas, abraçou pessoas, beijou, tirou fotos, está ele mais uma vez às beiras da justiça criminal. Doutor, claro que não. O especialista em direito penal é você, e você sabe muito bem que esse crime teria sido impossível porque ele simplesmente não estava infectado.
Mas voltando, andar de máscara, as pessoas vão andar de máscara, doutor, simplesmente... Não, agora é minha vez, por favor. Fica à vontade, pode falar suas fake news. Fala do exame de Nova York, fala do teste de Nova York de novo. Não me agrida com esse tipo de adjetivação. Não, adjetivação, é inadmissível que você traga esse estudo de novo. Você sabe que é mentiroso, Caio. A gente tem um papel como comunicador. Se der o respeito. Não se dou respeito, a gente tem um papel como comunicador, Caio. Esse estudo aqui você sabe que ele não comprova nada. Representando clientes. Não tô cliente, eu tenho cliente com Covid. Augusto e Caio, debatedores, por gentileza, em respeito a todos. Baixem o tom, por favor, e os argumentos finais, quem tem ar para começar agora? Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé. Vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seu Serruela! Seu Zoreiudo! Bom, até porque então, eu mantive meu tom de voz. Fique à vontade. Da mesma forma desde o começo do debate, né? Andar de máscara é uma questão... Desculpa do espectador, mas eu tenho bastante dificuldade. Faz tempo, né? É uma questão simplesmente legal. E cloroquina certamente não seria o caso de fazer propaganda, porque é um remédio extremamente barato, ao contrário do outro remédio que era prescrito, né, de forma aí duvidosa, que era o Tamiflu, que não tem efeito nenhum sobre essa nova doença. Né? E é impressionante, a gente fala das aglomerações que o presidente ele não causou, ele simplesmente estava lá. É muito diferente, por exemplo, das manifestações que a gente viu, só que nesse caso a gente ignora completamente a pandemia e foca o quê? Em chamar de manifestações democráticas atos de natureza fascista, de natureza violenta e que se dizem antifascista. E agora falando sobre competência concorrente, a prova eloquente de que eu estou falando a verdade é uma simples análise dos fatos. Quando o presidente decretou, e aqui eu não vou entrar nem no mérito dessa decisão, mas as barbearias e os salões, etc., eram atividades essenciais, os governadores não seguiram essa determinação. Por quê? Porque o STF falou que um decreto de um prefeito e um decreto de um governador valem muito mais do que uma lei nacional sancionada pelo presidente da República. Isso são fatos, ele não tem palavra em relação ao isolamento social. Tanto que cada estado tem uma política diferente, cada cidade tem uma política diferente e ninguém está seguindo a visão do presidente da República a esse respeito. E o estudo que você falou que desmontou, então você vá discutir com o governador de Nova York, porque ele apresentou esses números pessoalmente. Né? Então, de novo, aqui a gente está discutindo qual que é o impacto das atitudes do presidente para piora ou para melhora da situação da pandemia. E eu estou minimizando as críticas que você está fazendo, porque elas são críticas, a meu ver, histéricas. Estão indo na contramão do que está sendo observado. De novo, o que é essencial no caso da Covid-19 é o sistema público de saúde estar apto a receber os casos. E em alguns lugares está, outros não. A participação do presidente é absolutamente acessória. Pelo contrário, na parte econômica, ele está dando um auxílio emergencial que está sendo fundamental para o combate à pandemia e dando arrego fiscal e tributário para os estados. Caralho, o maluco é brabo. Porra! É um mito. É um mito! Augusto, seus argumentos finais, por favor. Bastante hoje, mas eu vou resumir. Postura do presidente, não há ótica qualquer que possa suavizar. Mas, infelizmente, este tom tão alto como a gente chegou, em muito, a gente deve, sim, colocar a culpa no governo federal. Sim. Augusto, obrigada, boa noite, até amanhã. E Caio, obrigada, boa noite, até amanhã. Deixando claro que as opiniões dos debatedores e os argumentos não refletem o posicionamento da... Não somos monetizados pelo YouTube. O que fazemos é por acreditar no governo Bolsonaro. Uma forma de nos ajudar é inscrevendo-se no canal e curtindo e compartilhando o vídeo. Vamos reverberar a nossa voz. E obrigado. Que Deus abençoe o Brasil e saia da ignorância! Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.